E aí pessoal, aqui é o Edu Bacarin, sejam bem-vindos a Sword Online Brasil. E galera, no vídeo de hoje, com o anúncio de Alicization Lycoris, eu resolvi gravar um Bacarin Dica de jogos Sword Art Online para meio que colocar vocês por dentro deles. Só lembrando galera, que no vídeo de hoje eu vou falar dos jogos da Bandai Namco Entertainment, então os jogos que não são deles não está valendo. Então seria meio que a, entre aspas, série Hollow que eu vou falar aqui, então beleza. Lembrando que isso aqui não é a história dos jogos Sword Art Online, muito menos uma review. É simplesmente um vídeo indicando para quem não conhece. Então galera, vamos logo com o vídeo de hoje. Tudo começou em 2013 com Sword Art Online Infinite Mount para PSP. E esse jogo começa com essa frase aqui, ó. Logo após isso, vemos uma animação 3D. Aqui nós temos o Kirito prestes a lutar com o Radcliffe. É assim, existem pequenas mudanças aqui, como não é uma adaptação fiel da cena no anime. Os diálogos são os mesmos, mas o timing é diferente, mas isso não importa, é simples adaptação. E assim que o Kirito parte para atacar o Radcliffe, o jogo começa. Só que assim, vamos lembrar o que o Kirito disse enquanto a luta contra o Radcliffe. Ok, com isso usar Sword Skills não seria útil, ele teria que vencer nas habilidades mesmo. Habilidade de espada não pega bem dizer aqui, né? Com isso, aqui no jogo você tem que aprender duas mecânicas. A primeira seria o que eu chamo de ataque automático. O que acontece? Você chegando perto do inimigo, o Kirito já vai atacar ele automaticamente. Só que ele vai simplesmente bater a espada no inimigo. Então, isso tira pouco dano, mas eu já falo por que tem isso, por que ele é útil. Outra coisa que você vai ter que aprender aqui seria a mecânica do parry. O parry é muito útil, então não removam ele de forma nenhuma, por causa que isso vai te salvar muito nesse jogo. E infelizmente você pode simplesmente remover essa habilidade e ativar lá depois, mas aí um noob pode fazer isso e vai passar uma puta dificuldade no jogo, né? Mas então, o jogo tem dois menus. O primeiro seria skills de suporte, parry, cura de HP e etc. Para executar essas skills, você precisa de uma coisa chamada Skill Point, que é essa barrinha que está aparecendo aí, ela carrega durante o seu gameplay. Mas se você acertar o inimigo ou no ataque automático ou numa Sword Skill, ele recupera. Só que tanto skills de suporte como no Sword Skills mesmo, gastam o seu Skill Points, que vai até 300. Tem skills que gastam 200 de Skill Points. Se você não tiver o suficiente, obviamente você não faz o movimento. Isso é de certa forma uma mecânica bem RPG clássico mesmo, né? Fica até parecendo um RPG por turno, né? Eu não sei qual é a classificação do jogo Sword Art Online, eu não sei se isso já classifica ele como um jogo de RPG por turno, mas enfim. Como eu já disse, tem a Sword Skills, que seria o segundo menu. Vale destacar que sim, você já começa com tudo liberado, e Starburst Stream e Eclipse já estão aqui para você fazer. Você pode ganhar a luta só usando o parry e um contra-ataque com uma Sword Skill simples, mas a ideia é que você derrote o Radcliffe usando ou a Starburst Stream ou a Eclipse, não faz diferença nenhuma na história. Na verdade faz, porque de certa forma o Kirito faria Eclipse na cutscene seguinte, então a ideia seria usar Starburst Stream, por mais que isso quebraria a história, mas então... Você ataca o Radcliffe e antes do HP dele zerar, aparece outra cena 3D. Agora sim nós vemos o Kirito lutando com todas as forças dele, ele luta rápido pra caramba. Nesse momento ele usa Eclipse, só que o que acontece?
o Kirito começa a lutar tão rápido, com tanto ódio, que o Radcliffe começa até a dar uma bugada. É claro que esse não é o motivo, mas então... Nessa, a Eclipse acabou sendo mais útil e a Dark Repulsor não quebrou. Então, como a Dark Repulsor não quebrou, a Asuna não pulou para salvar o Kirito, porque, né, o Kirito não estava passando por problemas ali. O Kirito quebra a defesa do Radcliffe e acaba cravando a espada bem no peito do Paladino. Com isso, todo mundo pensa que o Kirito realmente conseguiu zerar o jogo, só que não foi bem assim. O jogo continuou, o jogo não foi zerado, que nem foi na linha principal. Então, eles teriam que continuar o Sword Art Online a partir do andar 76, ou seja, faltavam 24 chefes para zerar o Sword Art Online, lembrando que a batalha com o Skull Reaper já foi um total massacre. Só que aí já vem um dos problemas desse jogo. A grande quest principal seria enfrentar os 24 chefes do jogo, só que eles não são tão legais quanto poderiam. Eu entendo que não dá para criar 24 chefes assim do nada, com certeza seria difícil, mas ainda assim eles não deixam de ser um pouco genéricos de RPG, e alguns assim sendo segundo as versões de chefes que já existiam, tem um linhagem genérico nesse jogo, e outros são simplesmente assim uma segunda versão de um chefe já existente, ou seja, tipo, não é bem assim, mas o chefe do andar 76 é um, o chefe do andar 80 é basicamente uma segunda versão dele. Então o jogo tem pouca variação de chefes e isso pode acabar frustrando um pouco o jogador, mas vale citar que sim, as batalhas contra chefes são épicas aqui, porque assim, você vai sempre jogar com um parceiro. O primeiro é a Asuna, você vai estar sempre com a Asuna durante todo o andar 76. Se a Asuna morrer, dá game over, volta para o último checkpoint. Você também vai ter a ajuda de alguns membros da vanguarda, né? Só que assim, vem mais um problema, são poucos membros. Eu entendo que por ser um jogo de PSP não podia colocar muita gente aí, mas pô, eles estão enfrentando o chefe do andar 76 com menos pessoas do que enfrentaram o andar 75. E um detalhe interessante aqui é que assim, você precisa usar o parry nas batalhas contra chefes, porque vamos supor, o chefe vai te atacar. Você usa o parry para você não levar o ataque, você abre a defesa dele, então a vanguarda vai usar alguns ataques e esse é o momento para você usar o ataque especial. Starburst Stream ou Eclipse, se você estiver usando duas espadas, ou qualquer outro ataque assim grande, que seja um ataque especial, que você consegue tirar muita vida dos chefes. E nessa, mais um detalhe. Nas batalhas contra chefes existe a mecânica do Last Attack, né, o LA. Ou seja, se você der o último ataque no chefe, você, o jogador, você vai desbloquear um item. Entre os itens que podem ser desbloqueados você tem o Black King Coat, a Dark Repulsor e a Elucidator. Ué, Edu, mas eles não deviam estar liberados desde o início? Bem, como vocês viram na cena 3D aí, o Kirito não tem mais esse casaco, ele tá usando uma roupa diferente, assim como a Asuna não tá usando o mesmo uniforme. E isso é claro para deixar o jogo diferentão, né, para dar um ar assim mais original ao jogo, por mais que não foi uma ideia tão boa. O que é estranho é que você só pega esses itens perto do fim do jogo, você vai pegar ele no Last Attack dos últimos chefes, o que é uma mecânica, querendo ou não, um pouquinho chata de você ter que enfrentar os últimos chefes do jogo para poder desbloquear esses itens. E além disso, vale citar que sim, existem muitas espadas no jogo, assim como muitos sets de armadura, alguns são muito bonitos, outros são meio bizarros, assim...
É estranho o Kirito não usar sobretudo durante boa parte do jogo, mas é o que tem, né? E ok, vocês entenderam como funciona a quest principal. Após derrotar o chefe do andar 76, eles vão para o andar 77, mas aqui vem dois detalhes. Primeiro, no andar 77, quem vai te acompanhar é a Lisbeth e não a Asuna. O jogo te obriga a jogar no início do jogo com cada uma delas, ou seja, Lisbeth, Cílica, Leafa... Que? Pois é, a Leafa tá aqui no jogo, incluindo a Shinon. A Leafa aparece numa floresta e a Shinon literalmente caiu do céu, então o Kirito poderia mandar: Ei, você é um anjo? Você meio que caiu do céu. Vai nessa, gurizada, essa cantada é infalível. Muitos podem dizer que isso é um spoiler, mas não é. As personagens estão na capa e é da sinopse do jogo que elas vão aparecer na Encrad, já que isso é um jogo de enredo alternativo. Então não se preocupem, porque o que eu disse aqui acontece basicamente em menos de 1 hora de jogo, então não interfere a história de forma nenhuma. A motivação delas estarem aqui, esse sim é um mega spoiler da história desses jogos. E assim, sobre a minha experiência com o jogo até agora, eu posso dizer que Lisbeth foi a pior de todas, ela morre muito fácil, as sword skills dela demoram muito para se tornarem eficientes e ela é uma personagem bem mal equilibrada mesmo. As outras personagens, mesmo fracas, mesmo de level baixo, conseguem fazer muito bem. E vale citar que isso não tem a ver com o level do Kirito, a Lisbeth é uma personagem ruim mesmo. E o pior é que a arma dela pode não ser a arma mais eficiente do jogo, mas nas mãos do Kirito ela se torna uma arma boa. Então é a personagem que foi assim meio nerfada no jogo para criar uma certa dificuldade. Acredito eu, para o jogo não ficar tão fácil quanto ele já é. Cílica e Shinon são bem equilibradas, as duas personagens usam a adaga, ou seja, a Shinon não usa nem a sniper nem o arco e flecha. São muito boas de se jogar, são eficientes sim, por mais que possa não parecer pra Cílica, e é isso, elas são personagens ok. Asuna é uma boa personagem, ela faz sword skill muito úteis e ajuda muito com o Kirito. Parece que eles criaram de certa forma uma sintonia entre ela e o Kirito como um jogador. Só que assim, às vezes a Asuna acabou sendo muito eficiente até demais. Muitas vezes jogando, ela pegou umas kills que eram minhas. Não que as outras não tenham feito isso, mas a Asuna faz tipo isso toda hora no jogo. E isso é porque a inteligência artificial da Asuna é excelente nesse jogo. Ela é uma boa, assim, usuária tanto para sword skills como para itens. Se você tá perdendo HP, ela vai lá e te cura, te dá algum item de alguma outra coisa. Enfim, é uma excelente personagem. Mas Leafa é uma personagem ainda melhor. Ela é muito boa de se jogar, ela ajuda muito o Kirito. O que é engraçado é que basicamente ela é a mesma coisa que o Kirito, porém ela usa a espada na cintura e não é uma katana, é uma espada de uma mão só. Só que o bizarro é que ela parece assim de certa forma diferente do Kirito. Mesmo que as sword skills sejam as mesmas, a forma que é jogar com ela chega a ser ainda melhor que a Asuna. Eu diria na forma que ela faz sword skills, nem tanto para item, eu não consegui usar item tão bem com a Leafa, mas de certa forma sim, ela é melhor que a Asuna para se jogar. Como vocês viram, o jogo tem várias armas, então sim, é possível mudar o estilo de luta do Kirito. Então você pode lutar com massa, katana, rapieira, adaga, uma espada, espada curva, espada de 2 mãos, 2 espadas, machado e lança. E só antes de prosseguir, tem alguns outros detalhes que eu não disse antes que eu preciso dizer agora, que já é para fazer a conexão com os outros jogos. Assim, durante a quest principal, você vai sempre andar com uma garota, ok. Aí vamos supor, você tá jogando lá, aí você avista a torre da dungeon, né, que é essa coisa branca aí. Aí a personagem vai dizer: olha, Kirito, a dungeon principal. Ok. Nesse sentido, os diálogos que ocorrem durante a quest principal são na maioria do tempo vazios e sem muito sentimento. Você não vê assim muito da relação dos personagens ali. Eu entendo que era algo muito grande, que não precisava de história aqui, mas querendo ou não, durante toda a parada da quest principal, os diálogos que ocorrem durante a gameplay são bem fracos e bem amadores. Parece mais uma fanfic do que qualquer outra coisa, mas é aí que vem o ponto. Você também vai encontrar pessoas jogando Sword Art Online, que são NPCs, o jogo não tem multiplayer, e
também é vazio, também não tem sentimento nenhum. É simplesmente eles estão enfrentando ali, você ajuda eles. Eu não vi nenhum deles morrer, eu não sei se é possível um deles morrer. Acho bem difícil porque o HP é muito grande. Então você vai lá, ajuda eles, outro diálogo sem sentimento, mas aí que vem o ponto. Nesse jogo existe dois tipos de side quest. A primeira seria que você faz com esse NPC aí, que é literalmente um NPC, já que dentro do jogo ele não é um jogador, e sim um NPC, e como você não joga com ele, ele é um NPC. As quests desse cara são normalmente mate 10 inimigos de tal tipo, pegue tal item, não sei o que. Liberando essas quests, você vai conseguir uma informação pro boss. Então você precisa sempre fazer as quests desse cara quando você tá fazendo a quest principal do andar. Não se preocupa, não toma tempo, você pega a quest antes de ir para o próximo andar, aí vai ser assim, você vai encontrar um inimigo. Você olha no seu quest log e tá lá, mate 10 abelhas. Você vai ver uma abelha, você mata 10 delas, você completa a quest. Se você fizer todas as quests dele, você libera a informação pro boss. Na verdade, só tem uma quest especial que ele dá a informação pro boss, mas eu recomendo fazer todas porque você ganha itens e dinheiro. Então o jogo facilita um pouco, então é interessante fazer. Só que existe outro tipo de side quest nesse jogo, essas que são chamadas de eventos. Os eventos ocorrem da seguinte forma: você chega na cidade principal do jogo, que é do andar 76, e vai estar lá. Asuna quer falar com você. Você vai até a Asuna no jogo, você encontra ela, e vai falar: Kirito, vamos até tal andar fazer tal coisa. Você vai com ela, lá vai ter todo um diálogo com ela, numa cena que parece cutscene de Metal Gear, porque sério, o negócio é gigante, é tão grande que alguns dos primeiros vídeos do canal, depois que eu parei de usar gameplay aleatória, eu usava as cenas desses diálogos de fundo nos meus vídeos, porque alguns duram mais de 5 minutos. É sério, os eventos da série do jogo Sword Art Online são muito longos. São longos diálogos, o pessoal fica falando, então servia como eu compensar o fato de eu não fazer vídeo estilo vlog, né? Nesse sentido, as histórias aqui têm um pouco mais de sentimento. Você sente que é os personagens ali, porque tem todo um drama além da dublagem original, né? E assim, existem eventos com todos os personagens, só que a maioria deles são genéricos, como tem num dos jogos Sword Art Online, que é pra Alice tomando sorvete. É sério, é isso. Outro, a Cílica dorme em cima do Kirito. Outra, a Leafa dorme em cima do Kirito. Muitas pessoas gostam de dormir em cima do Kirito. Só que algumas em específico têm um drama maior. E eu preciso, infelizmente, spoiler uma delas aqui, mas não se preocupa, porque não vai estragar a experiência de vocês, porque, assim, por mais que ela ocorra um pouquinho mais pra frente na história de Infinite Moment, querendo ou não, ela é necessária para vocês entenderem o contexto da gameplay e da história do jogo. Que o que acontece? O Kirito e a Asuna foram simplesmente divorciados pelo Sword Art Online. Eles não são mais casados, eles não estão mais com o status de casado no jogo. Aí veria a opção, case de novo com a Asuna, que é uma mega quest, são vários andares, são vários momentos onde você tem que fazer coisas para casar de novo com a Asuna. No emulador de PSP eu ainda não consegui terminar essa quest, ela é muito longa. Ou você pode casar com outra garota. Sim, é bizarro, mas supostamente, pelo que entendi, é possível sim casar com outra garota dentro do Sword Art Online. O engraçado é que sim, vai ter um diálogo triste da Asuna, mas isso não interfere na história. Ou seja, se você quiser casar com a Leafa, se você quiser casar com a própria prima, você pode, que simplesmente não vai interferir em nada. E sim, aqui o Kirito sabe que a Leafa é a Sugo, por causa que o Kirito tem a mesma aparência dele da vida real. Então assim que ela vê o Kirito, ela reconhece ele. お兄ちゃん。お兄ちゃん。やっと会えた、お兄ちゃん。 Nessa, aqui já vai entrar no date system desse jogo, só que pra falar dele, eu prefiro falar dele no Infinite Moment, que é quando a coisa ficou melhor ou pior, se preferir. Um ano após o lançamento de Infinite Moment, foi lançado Hollow Fragment. Ele é uma versão remasterizada de Infinite Moment, com algumas assim quests a mais, uns detalhes a mais e a trama da Hollowware. Ou seja, ele é o que eu gosto de chamar de Remasterake. É um remaster, mas que as pessoas chamam de remake, mas não é. É Remasterake. O jogo começa com o Kirito numa floresta e ele encontra uma garota loirinha. Os dois lutam rapidinho, só que de repente aparece o Skull Reaper. Do nada!
Então os dois enfrentam o chefe, você tá completamente enlouquecido, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Então o Kirito volta para a cidade, onde ele encontra todas as outras garotas. Aí explica que assim, esse evento que vocês acabaram de ver acontece pouco tempo depois do Kirito chegar na cidade do andar 76. E a principal diferença aqui é que Leafa e Shinon apareceram logo após o Kirito chegar no andar 76, diferente do outro jogo, onde você enfrenta o primeiro chefe, aí sim elas iriam aparecer. Então aqui elas já estariam ao lado do Kirito quando eles vão lutar com o primeiro chefe, podendo dar a opção de você ter elas na sua party logo de início. A garota loira que apareceu antes se chama Filia, e a história dela tem muito a ver com a história de Hollow Fragment da Hollow Area, então eu não vou poder falar dela aqui. O que importa é que essa Hollow Area vai ter uma série de outros chefes que seriam os chefes Hollow, né? São bem interessantes, só que o mais interessante deles, infelizmente, é o último chefe. E por mais que eu queira muito, eu não vou dar o spoiler de quem é o último chefe Hollow, mas se você tiver o jogo, se prepara, porque o último chefe, olha, esse é top. E como eu prometi, agora vamos falar do sistema lá do Date System dos jogos de Sword Art Online. Eu acho que ficou bem óbvio a referência desses jogos às visual novels japonesas, sim, série Fate, entre outros. Aqui, além de ter esse tipo de cutscenes, que é bem estilo de RPG clássico mesmo, né, que é só o texto rolando ali, não é uma cutscene animada, você também tem um sistema de namoro desses jogos. O próprio Fate tem isso, e quem jogou sabe que na série Fate chega às vias de fato, né? E aqui você pode escolher se relacionar com qualquer uma das garotas, só que os diálogos, principalmente o da Lisbeth, são muito bizarros. まったく、なんでこんなことに。もう、こんなとこアスナに見られでもしたら絶対大変なことになるわよ。まあアスナのことだから怒ってもちゃんと説明すれば分かってくれるとは思うけど、多分。Sim, ela fala o fato que a Asuna poderia se chatear ou ficar irritada com o fato do Kirito ter simplesmente transado com a amiga dela, mas tipo, beleza, agora que rolou não tem o que fazer e vamos continuar com isso. O Kirito se tornou o maior sacana do universo nesses jogos, mas então, vou ficar calmo. Além disso, o Kirito pode se relacionar com lolis como a Cílica. 夢みたいだな。こんなにキリトさんの顔が近くに。キリトさん、触ってもいいですか？ほっぺにキリトさんの体温を感じていたいんです。そしたらぐっすり眠れるかなって。ダメですか？ありがとうございます。じゃあ早速。Com a Shinon e com a Filia, que são garotas que ele acabou de conhecer. ごめん、キリト。また怖い夢見ちゃって。ごめん。またちゃんと一人でも眠れるようになるから。それまではお願い。ありがとう、キリト。キリトってあったかいよ。すごく気持ちいい。だから一緒にいると安心できるのかな。キリトと一緒だからそんな心配は。
ねえキリト、一つ聞いてもいい？大したことじゃないんだけど、キリトこんな状況なのに随分落ち着いてるのね。それってひょっとして女の子と二人っきりの状況に慣れてるってこと？あんたの周りには可愛い女の子がたくさんいるものね。分かってるわよ。冗談よ、冗談。私はみんなよりここに来てからの時間が短いから、正直まだ怖いし不安。でもあんたがそうやって落ち着いてると助かる。安心して眠れるから。おやすみキリト。明日もよろしくね。Entre outras. Só que o que acontece? A coisa só vai piorar nos próximos jogos. E assim, não tem muito mais o que eu falar de Hollow Fragment aqui. Como vocês viram, ele é basicamente uma repetição de Infinite Moment. O sistema foi levemente alterado aqui, porém eu nunca joguei de Hollow Fragment para frente, então eu não posso falar deles. O que eu tô falando aqui é basicamente sinopse e de alguns elementos que esse jogo trouxe que eu não preciso jogar para poder opinar. E caso vocês questionem o fato de eu estar falando do Bait System, gente, tem uma garota seminua na cama do Kirito, então é óbvio que o Kirito transou com essa garota. Realmente eu não gosto de falar desses assuntos nesse canal, eu gosto de deixar esse canal o mais family friendly possível, mas olha essas posições. O Kirito não simplesmente falou assim, ah, deita aqui e descansa. Não! 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 E quem viu meu vídeo de 16,5 sabe que existe simulação de sexo no Sword Art Online, então, uau! Por mais que eu esteja zoando todo esse sistema aqui, é muito legal ter toda essa simulação aqui de você poder canonizar os chips de Sword Art Online. Eu sei que tem uma galera que shippa o Kirito com a Lisbeth, com a Cílica, com a Shinon. Eu sou um dos shippadores, eu shippo assim, o Kirito com a Shinon, acho um chip legal. Com a Leafa é meio bizarro, mas quem queria tanto ver o Kirito pegando a Leafa, pronto, agora é possível. E é legal, mas o que é estranho é que nos próximos jogos esses relacionamentos não são canônicos, ou seja, o Kirito não traiu a Asuna na história. Eu sei que isso é meio que óbvio, mas o jogo não tem carregamento de save, ou seja, se você se relacionar com a Shinon no Hollow Fragment, na sequência esse relacionamento nunca chegou a acontecer. E agora pensem nisso, como o jogo não acabou no momento que ele acabou na série principal, os eventos de Fairy Dance nunca realmente aconteceram como a gente conhece. Então a história é bem diferente. Então quando o Kirito vai pro Halo, ele já vai com todas as outras garotas e com elas sendo sobreviventes do Sword Art Online ao lado do Kirito. E eis que chegamos nele, Lost Song, lançado um ano após o Hollow Fragment. Pois é, aqui a gente vai ter um grande adversário pro Kirito chamado Sumeragi. Tanto que existe uma luta épica entre ele e o Kirito nesse jogo. E também temos uma Loli. E eu realmente preciso explicar o que vai acontecer com essa garotinha depois? Cara, isso é muito errado. Olha o tamanho dessa menina. Porra, Kirito. Falar mais da história desse jogo seria um spoiler. O que importa é que ela segue meio que a linha de Hollow Fragment. Um halo alternativo com uma nova área, novos inimigos. Não tem todo aquele drama do arco principal e nem mesmo o drama que tinha em Hollow Fragment. Esse jogo é bem mais para te divertir, assim como toda a série dos jogos Sword Art Online. Vale citar que aqui começa uma coisa interessante. Em Infinite Moment a gente já tinha a Shinon, e como vocês viram, ela lançou em 2013, antes mesmo da segunda temporada estrear, já que ela lançou em 2014. Então, Shinon apareceu com a sua dubladora, primeiramente aqui, e não no anime. Hollow Fragment traz a Yuki. Falar como ela aparece seria um spoiler, mas sim, tem a Yuki no jogo com a sua dubladora oficial e o jogo saiu antes do primeiro episódio de Mother's Rosário ir ao ar. E aqui a gente também teria isso com uma personagem chamada Lux, só que quem eu realmente quero falar aqui é a Black Lotus, sim, a Kuruki Hime. Mas Edu,
O jogo foi lançado depois de Excel World. Sim, mas aqui já é um cameo da personagem que mais tarde vai fazer sentido. Aqui ela aparece na forma que ela aparece naquele OVA do Excel World. Eu acho esse avatar simplesmente sensacional, só que ele é sexualizado pra caramba, né? Bem fanservice mesmo, fora o fato que a Kuruki Hime é bem loli, então fica bem bizarro isso aqui. E antes da gente prosseguir, eu tenho que falar mais um detalhe. Como vocês viram, os eventos aqui são diferentes. Então, como tudo ocorreu de forma alternativa, toda a história dos próximos jogos vai acontecer totalmente diferente com a parada da semente. Então sim, os jogos novos ainda vão acontecer, eles vão ser criados aqui, só que não é da mesma forma que antes. E em vez de irmos direto pro Guns, agora nós vamos para Hollow Realization, um renascimento da Aincrad, uma garota misteriosa que... o Kirito não perdoa absolutamente nada. Vale citar que por mais que tenha esse nome, Hollow Realization não é um remake de Hollow Fragment, e sim uma sequência. Na verdade não é uma sequência do Lost Song, que é a sequência do Hollow Fragment, né? Mas assim, ele de certa forma segue a mesma ideia do jogo, é a Aincrad de novo, eles voltaram para a Aincrad, só que um pouquinho mais nivelado. Se não me engano, esse jogo é a partir do level 1 da Aincrad, então os personagens têm uma motivação para eles estarem nerfados. No Hollow Fragment, Infinite Moment seria por causa que eles estão enfrentando chefes assim maiores, então eles têm um level alto, mas são fracos para os chefes. No Lost Song é outro jogo. Aqui seria porque eles estão no início. Só que o que acontece? No Lost Song, o sistema de Date System foi removido. Você não pode pegar ninguém no Lost Song. Só que no Hollow Realization, ele voltou dando a entender que isso seria um sistema exclusivo da série Hollow. Só que não é bem assim. Só que a questão aqui é que a partir desse jogo, ele ia ficar meio bizarro. Porque o Kirito ia começar a pegar IAs, NPCs e até mesmo garotos no jogo. Sim, Eugeo aparece nesse jogo e pode se relacionar romântica e sexualmente com o Kirito. なんでかな。どうしたユージオ。いや、不思議でしょうがなくって。君がこんな細い体であの重い剣を支えられているのがさ。そうか。ああ、気になって仕方がなくて。実はものすごく鍛えてるとか？そうだ、ちょっと腕に触ってみてもいいかい？筋肉のつき方を確かめたくて。別にいいけど。やっぱり細くて筋肉はあんまりないね。だとしたら一体どうしてだろう。何か特別な訓練でもしているの？なんだかペタペタ触られると。ごめん、痛かった？いや、あんまり触られるとちょっとくすぐったくて。あ、つい気づかずに。ごめんよ。いや、いいんだ。そうだ、ユージオの腕にも触らせてくれよ。いいけど。割と鍛えてるんだな。当然だろ。これでも毎日木を相手に訓練を。って何をするんだ。くすぐったい。さっきのお返し。おい、わざとやったんじゃないのに。やめろって。そうだ、いいこと思いついたぞ。なあユージオ、知ってるか？くすぐるのって見えない筋力を増強する効果があるんだぜ。本当かい？そんなの聞いたことないけど。あんまり表立って知られていないんだけど、一部では有名な話なんだ。俺はたくさんの人にくすぐられてきたからな。見えない筋力が強くなって見た目は細くてもあの剣を扱えるってわけだ。嘘だろ？くすぐられればいいのか？嘘みたいな話だが本当だ。まさかそんな方法が。やっぱりユージオは素直だな。騙されて。ねえ、
頼みたいことがあるんだけど。なんだ？僕を思い切りくすぐってくれないか？僕も見えない筋力を鍛えたいんだ。まずいな。でも分かった。ユージオの訓練に付き合うぜ。笑いを必死にこらえてるな。なんだかものすごく悪いことをしている気分だ。これ一体いつ終わるんだ？効果が現れるまでは時間がかかるんだ。しばらくは耐えてもらわないと。もう限界。もうこそばゆくて。さすがに両親が傷んできたし、これくらいにしておくか。もうそろそろやめておいた方が良さそうだな。やりすぎは良くないって言うし、続きはまた今度にしよう。な、筋力増強の道はなかなか険しいだろ。で、ユージを何するんだ。やめろ。いや、付き合ってもらったお返しに君の筋力訓練にも付き合おうと思ってさ。やめろ。並走とか反則だろ。やめてくれ。頼むから。あれ、慣れてるんじゃないの？これはもう無理だ。やむを得ないな。ユージを聞いてくれ。くすぐって筋力を増強できるなんていうのは嘘なんだ。僕を騙してたのか？ごめん、ユージが素直なあまりついつい。だからもうやめてくれ。いや、やめないぞ。やめてやるもんか。僕をからかってうっかり信じちゃったじゃないか。頼むか。本当に反省してるか。もう反省してる人は笑ったりしないよ。いや、本当頼むからもう勘弁してくれ。Eu realmente não tenho nada contra. Vocês sabem que eu apoio o yaoi do Kirito como Eugeo totalmente. Eu só realmente, eu shippo o Kirito com o Eugeo total. Eu gosto. O amor não tem gênero! Mas a questão é, ele não deixa de ser bizarro como esse romance acontece aqui. O Kirito mal conhece o Eugeo, porque aqui a Licensation não ocorreu, é totalmente diferente. Ele simplesmente acabou de conhecer o garoto e simplesmente, opa, vou ficar com esse garoto. Ok, né? Vale citar que é o bizarro, como eu disse, o relacionamento com a Asuna ainda ocorre aqui. Se não me engano, nesse jogo, a Asuna diz eu te amo pro Kirito e tem até momentos deles na vida real, ou seja, o relacionamento deles ainda tá ocorrendo. Só que pensem nisso, Kirito tá namorando a Asuna na vida real, o relacionamento no jogo ainda acontece. Ele fica com a Alice e com o Eugeo, ou seja, ele sacaneia a Alice com o Eugeo e sacaneia o Eugeo com a Alice. Uau! É muito bizarro esse sistema de relacionamento. Outra coisa que vale citar aqui é que o Kyoji vai aparecer aqui, só que ele tá um pouquinho menos surtado do que da sua versão de Phantom Bullet. Eles até poderiam ter aproveitado a oportunidade de fazer ele ter um relacionamento com a Shinon, porém isso não ocorreu, mas a forma que ele aparece aqui no jogo, como eu disse, é bem mais boazinha que a sua versão de Phantom Bullet. Sim, ele ainda vai cometer um erro aqui, só que é bem menor e, de certa forma, ele tem uma redenção nesse jogo, já que como o arco do Death Gun ainda não aconteceu, tudo foi bem diferente, então acaba que é uma visão bem interessante do personagem aqui. Agora temos um jogo que não é exatamente Sword Art Online, mas acaba valendo aqui, que seria Accel World vs Sword Art Online Millennium Twilight. Ele de certa forma seria uma sequência de Hollow Realization e, como vocês viram, ele é um crossover de Accel World com Sword Art Online, mas antes que perguntem, não dá para pegar Kuruki Hime ou Haru nesse jogo, tanto que o sistema foi novamente removido. O jogo mistura o que já tinha antes com os movimentos de Accel World que, querendo ou não, são totalmente baseados nas Sword Skills. É uma visão muito interessante, só que lembrando que, é claro, isso é um crossover, só vale para os jogos, né? E esse jogo criou uma dúvida, já que o Graffiti Edge aparece aqui com a voz do Kirito, então fica a dúvida se ele não é o Kirito do futuro ou tem alguma relação com ele, sendo talvez
por exemplo, o filho do Kirito, né? E ainda vale citar que aqui apareceriam personagens como Radcliffe e Yuna pegando o hype de Ordinal Scale. Sim, eles são jogáveis aqui, o que é bem interessante, é bem bizarro isso aí, eles aparecerem aqui. Mas agora vamos para um que realmente vale a pena falar. Sword Art Online Fatal Bullet traz uma reinvenção do arco do Death Gun. Como vocês viram, o Surtadinho Júnior está um pouquinho diferente nesse arco, então ele é mais bonzinho aqui. Nesse jogo, ele já trouxe a diferença que Kirito, pela primeira vez, não é o protagonista. Agora nós temos um protagonista customizável. Isso é realmente interessante, só que, querendo ou não, ele não deixa de ser um pau mandado por todos os personagens desse jogo e que não tem uma identidade própria, por mais que ele tenha o seu visual padrão, né? Mas é aquilo na parada de personagem customizável, né? O interessante aqui é que os personagens vão estar no Guns, só que com um visual diferente, ou seja, Kirito não vai aparecer na nossa versão Family Kirito, ele vai aparecer com um visual bem semelhante ao visual da Aincrad, o que muitos podem considerar como um visual ainda melhor, né? Ou a galera que curte a regra 63 não vai se importar muito porque vai preferir a versão antiga, né? Aqui a Asuna também vai aparecer no Guns, ué. E antes que você se desespere, sim, existe o modo do Kirito nesse jogo, o Kirito é jogável sim, então não precisa se preocupar porque você pode jogar com o protagonista customizável e com o Kirito. Infelizmente o jogo perdeu uma grande oportunidade aqui de fazer você poder se relacionar com as personagens femininas e masculinos com o protagonista customizável, mas infelizmente isso não acontece. Eu sei que seria meio bizarro você ficar com a Asuna nesse jogo, sendo que a Asuna namora o Kirito, então a Asuna atrair o Kirito seria algo bem estranho. Só que o que acontece? O Kirito Mode tá aí justamente para isso, porque novamente o modo voltou, e é por isso que eu digo que ele não é exclusivo mais da série Hollow. Ele tinha no Hollow Fragment, tinha no Hollow Realization e agora tem no Fatal Bullet. Aqui a bizarrice do Date System foi elevada, porque o Kirito pode ficar assim com mais personagens que não são humanos, que são IAs, NPCs ou qualquer coisa desse tipo. Além do Eugeo, que já dava para pegar antes, você pode pegar outros garotos, incluindo até mesmo o próprio Edge. Então sim, assim, aqui a coisa com a Yuna é diferente. A Yuna tá beleza, ela tá viva, assim como a Yuki, que já é pegável, já dá para pegar a Yuki desde lá do Hollow Realization. Mas o que eu acho interessante é que meio que eu queria ter chegado no Edge e falar assim: aí, você tá de luta pela Yuna? Vem cá, eu te ajudo a superar. Cara, o pior é que eu não tenho nenhum problema com isso. Eu realmente curto. Eu realmente aprovo Yaoi com o Kirito. E o personagem ser bissexual nos jogos, pra mim, não é problema nenhum. Até já colocando esse assunto em pauta, no jogo Assassin's Creed Syndicate, o personagem Jacob Frye foi confirmado mais tarde como um personagem bissexual. No jogo, ele não demonstra isso em nenhum momento. Já no livro parece que existe uma exploração da sua bissexualidade. Eu não gosto desse elemento, já que eles simplesmente quiseram transformar o personagem em gay e não exploraram isso. Isso é a total hipocrisia da Ubisoft. Já é a segunda ou terceira vez que eles fazem um personagem ser bissexual, porém não exploram isso legal no jogo e fica parecendo que eles querem: olha só, nós temos um personagem gay, porém eles não fazem isso realmente acontecer no jogo, por talvez medo de um possível rage da comunidade mais conservadora, o que eu sinceramente acho ridículo. Explorar conceitos de homossexualidade, bissexualidade, tudo isso seriam elementos perfeitos na história de Assassin's Creed, só que a Ubisoft resolve não explorar e fica querendo causar nas redes sociais e no hype do jogo, fazendo assim tretinha onde não tem. Então é por isso que eu não gosto do personagem Jacob ser bissexual, por causa que a Ubisoft, desculpa pelo termo, mas não tem culhões para dizer ele é gay, pronto, acabou, ou ele é bissexual, né? Eles deviam fazer isso na história. O Jacob ser bissexual aumentaria ainda mais assim, o potencial da história de Assassin's Creed Syndicate ser uma história ótima. Infelizmente não fizeram e ficou mais ou menos. Sobre a bissexualidade do Kirito, isso em nenhum momento foi explorado. Sobre o Alicization, esse vídeo está sendo gravado antes da segunda parte dele sair e muitos podem se perguntar: tá, Edu, qual é a sua visão? Bom, o que eu vou dizer aqui não é spoiler, não se preocupem, é basicamente um comentário sobre o Alicization que pode fazer você gostar ainda mais dele, entendendo qual é a proposta dele.
Kirito e Eugeo são basicamente irmãos aqui. O Kirito ele tem um amor de irmão gigantesco pelo Eugeo. Pode-se dizer que o Kirito gosta mais do Eugeo do que do Klein. A visão que o Kirito tem do Eugeo é basicamente a mesma que o Klein tem do Kirito. Ele respeita e admira muito o cara. E o que é bizarro é que a relação com o Eugeo chega a convencer mais do que a relação com ele com a Asuna. E o pior é que isso é uma coisa que a fanbase Sword Art Online admite. Na série principal, a relação com o Eugeo é bizarramente mais forte do que com a Asuna. Vários momentos você fica... Vamos, se beijem. Por causa que a relação deles é tão forte que parece que em algum momento vai ser revelado que o Kirito teve algo com o Eugeo de tão forte a relação deles é. Porém, a história não deixa entender em nenhum momento que algo aconteceu, porém, a criatividade dos fãs chegam assim realmente cogitar que o Kirito talvez tenha dado uns pega no Eugeo, só que obviamente nada confirma isso, então a relação deles é muito mais de irmão. Então, no meu ponto de vista, assim, realmente a história principal de Sword Art Online nunca deixou entender uma bissexualidade ou homossexualidade por parte do Kirito. Só que isso é um elemento tão interessante que foi explorado nos jogos que eu realmente não me importaria se isso fosse canonizado em algum momento. Se em algum momento confirmasse que o Kirito teve de certa forma alguma paixonite ou algo pelo Eugeo, eu sei que isso não acontece, mas é só uma suposição, eu realmente não me importaria. E agora vamos às considerações finais dessa série. De Hollow Fragment até Fatal Bullet, eu não joguei nenhum deles. Eu infelizmente só joguei o Infinite Moment num emulador de PSP. Eu sei que eu opinei muito sobre os jogos, mas o que eu falei deles é a sinopse e sobre as cutscenes do Date System. Como eu disse, fica óbvio que Kirito teve relações amorosas e sexuais com outras pessoas no jogo Sword Art Online. Só que isso é só o que eu mostrei, não existe uma cutscene onde ele beija os personagens, onde há um hentai, não. Você simplesmente faz a missão ali e aparece a cena de visual novel onde você tem o Kirito na cama com outro personagem. Isso eu não preciso ter jogado o jogo para opinar, eu só preciso ver as cutscenes e dizer o que eu acho. Tanto que assim que eu jogar o Hollow Fragment e os outros, eu vou refazer as minhas opiniões sobre isso para poder falar minha real visão sobre isso com uma pessoa que jogou. Como eu disse, é um sistema assim, bizarro, mas eu realmente adoro ele, eu realmente acho um sistema muito legal. Só que, infelizmente, ele acabou sendo sinônimo de duas coisas. Primeiro, fanservice, porque as posições que os personagens ficam são total fanservice. Como vocês podem ver aí, é total fanservice. Os personagens masculinos foram bem suavizados aí. O Eugeo fica só tipo com a gravata um pouquinho frouxa ali, mas se você for ver, isso é bem leve comparado às posições que as garotas ficam, né? E infelizmente isso acaba sendo um sinônimo para ou haters xingarem, ou sites de games e animes falarem: olha, agora você pode transar com uma garota. Então, querendo ou não, isso acabou sendo uma coisa um pouco escrota, porque isso é só mais uma coisa para as pessoas usarem de clickbait para Sword Art Online, coisas que vocês sabem que eu sou totalmente contra. Como vocês sabem, o canal Letra Maiúscula Capsula que Araújo, ele fez certas críticas aos jogos Sword Art Online e assim, eu admiro muito esse canal, só que eu não acho a crítica dele justa, partindo do fato que, assim, eu entendo que pelo fato de ter online no título, o jogo poderia ter um multiplayer, quando na verdade não tem. Mas até o Hollow Realization era o Kirito o protagonista, então ter um jogo com vários Kiritos seria ridículo. Tanto que o Hollow Fragment e o Hollow Realization você pode customizar o Kirito até fazendo ele ser mulher. E não, isso não interfere na história, mesmo que o seu avatar seja feminino, o Kirito ainda vai ser homem na história, podendo se relacionar com garotas normalmente. Ou seja, se você transformar o Kirito em realmente uma menina no jogo, você ainda pode ter um relacionamento com a Asuna e ele ainda vai ser dublado pelo dublador original dele. Então pra mim não faz sentido o jogo Sword Art Online até aquele momento ter multiplayer, mas o Fatal Bullet seria uma exceção. Já que o personagem é customizável, o jogo poderia sim ser um multiplayer, um MOBA, onde os personagens Sword Art Online aparecerão ali mais dando missões pra você, mas o jogo não teria uma história oficial com eles, e a história totalmente multiplayer, tipo como se fosse um Destiny, um The Division da vida. O jogo poderia seguir esse estilo, mas que eu saiba ele não seguiu. Então é um ponto negativo sim, eles poderiam fazer finalmente um jogo só online de Sword Art Online,
Só que pra mim não é uma obrigação não, por causa que esse jogo segue a mesma linha que jogos de Dragon Ball, Naruto e etc. São jogos feitos para os fãs, apenas para os fãs se divertirem. Eu entendo que o jogo pode ter um enredo fraco, uma gameplay não tão boa quanto poderia ser. Isso são realmente críticas que realmente existem, mas eu acho que o ponto mais positivo desse jogo seria o fanservice, seria você como fã entender as nuances do jogo, como você pode finalmente ter um relacionamento com a Alice e com o Eugeo, coisa que vocês que assistiram a Alicization devem estar pirando para ver o Kirito dando uns pega na Alice ou no Eugeo mesmo. Então nesse sentido eu vejo que os jogos Sword Art Online foram feitos inicialmente uma parada para divertir, mas o Fatal Bullet acabou sendo um caso complicado, tanto que vejam só, existem pessoas que dizem que Fatal Bullet foi o pior jogo de Sword Art Online até agora, talvez por ele não ter Sword Skills, por ter um personagem customizável ou justamente por ter de certa forma desperdiçado a oportunidade de ser um puta jogo multiplayer, de certa forma talvez poderam concorrer com o The Division 2 e o Destiny, que... Alguém ainda joga o Destiny 2? Só que eu não vou criticar aqui justamente pelo não joguei e justamente pelo fato que tem pessoas que disseram que Fatal Bullet foi justamente o melhor jogo de Sword Art Online por não ter o Kirito e por deixar uma liberdade melhor, além de ser finalmente um jogo de tiro e não um jogo de espadas. É claro que isso só faria sentido aqui, e não se preocupem porque tem a Photon Sword nesse jogo, vocês já devem até ter visto ela no gameplay de fundo. Mas essa é a questão. Fatal Bullet foi um jogo de tiro, ou seja, um jogo totalmente diferente do que tínhamos até então, que era um RPG com espadas. E nessa, querendo ou não, é muito de opinião se você vai gostar ou não desses jogos. Alicization Lycoris, eu não sei como é que ele vai ser até a gravação desse vídeo, não foi revelado se ele é uma sequência desses jogos ou se ele é uma adaptação fiel do arco de Alicization. Já vi mudanças no trailer, então eu acho que vai ser assim, a visão de Alicization dentro desse universo. E é basicamente isso, gente. Não existem outros jogos que complementam a história desses. Os outros jogos Sword Art Online são de enredos assim totalmente próprios e que não tem a ver com a série Hollow, entre aspas. Esse vídeo ficou bizarramente longo. Eu sei que a minha voz tá meio zoada, tô meio, como vocês podem ver, meio gripado por causa desse tempo que tá em São Paulo. Mas daí, esse é o Baccarin Indica Jogos Sword Art Online. Não se preocupem, tudo que eu disse aqui não estraga a experiência de vocês. É claro que a única coisa que de certa forma pode ter prejudicado um pouco seria que eu spoilei as cenas do Date System do jogo Sword Art Online, de certa forma só assim deixando uma de fora, porque esse é uma coisa que eu quero que vocês realmente joguem. Tem uma lá no Hollow Fragment que eu quero que realmente vocês vejam qual é, porque não posso falar o porquê. Mas querendo ou não, convenhamos que isso não é uma coisa que chega a estragar a experiência do jogo, já que o relacionamento não tá na história. E assim, eu sei que esses jogos são caros. O Hollow Fragment parece que ele custa R$40 na PSN do PS4. Eu só dei para PS Vita e PS4 e PC e Switch agora também, né? E eu sei que muita gente não tem dinheiro para comprar esses jogos, então pros caras que queriam ver essa cena para estudos, bom, tá aí, ajudei vocês. E aí pessoal, aqui é o Edu Baccarin, sejam bem-vindos a Sword Art Online Moto Brasil. Só para constar, não tava passando moto, eu coloquei para gravar, eu tô enrolando aqui uns 5 minutos para gravar, eu botei para gravar, passou a moto. A garota loira citada anteriormente, chamada a garota loira que apareceu antes, Leafa, é uma personagem da relação Kirito e Eugeo. Bom, o que eu... E agora, para finalizar esse vídeo, vamos às considerações finais desses jogos. E antes que esse vídeo me dê mais trabalho ainda para editar, é basicamente isso pelo vídeo de hoje, gente. Lembrando que sim, esse vídeo eu tive que usar gameplay de fundo de outras pessoas. O meu objetivo é o mais breve possível comprar um PS4 para poder jogar esses jogos e trazer série deles aqui no canal, enquanto eu tento dar uma jogadinha no Infinite Moment, né? Eu não trago essas gameplays desses caras com o objetivo de roubar. Eu usava isso antes de fundo nos meus vídeos apenas para compensar a ausência de uma câmera decente para fazer vlog. E nesse vídeo eu só usei ela de fundo mesmo para não ter que usar toda a gameplay do Infinite Moment e o vídeo acabar ficando monótono. Eu sei, esse vídeo ficou bizarramente longo, é um mega especial,
mas eu realmente precisava falar desses jogos em algum momento. Então, deixem a opinião de vocês nos comentários sobre o que vocês acham dessa série aí. Deixe a opinião do que você acha sobre pegar garotos e até mesmo outras meninas nos jogos Sword Art Online. E é isso, galera. Quer fazer parte da vanguarda? Se inscreve aí no canal. Compartilhe esse vídeo para o canal chegar nas linhas de frente do YouTube. É basicamente isso, galera. Tchau! そっと光って